In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero, tertiarie resurrexita mortui, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iuricare vivos et mortuos. credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. O mês do Rosário, por Monsenhor Ascânio Brandão. 21ª meditação. O primeiro mistério doloroso. Agonia de Jesus. Agonia de Jesus no horto. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos 30 a 46. São Marcos, capítulo 14, 26 a 42. São Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46, e São João, capítulo 18, versículo 1. Depois destas palavras, tendo recitado o hino de ação de graças, saiu Jesus com os discípulos para além da torrente de Cedron. Dirigindo-se para o Monte das Oliveiras, segundo costumava, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, onde havia um jardim, onde entrou com seus discípulos. Chegando a este lugar, disse-lhes Jesus: Sentai-vos aqui enquanto eu vou ali fazer oração. Orai também, para que não entreis em tentação. Depois, tomando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir pavor e angústia, e caiu em tristeza e abatimento. Minha alma está triste até a morte, lhes disse ele. Ficai aqui e velai comigo. Adiantando-se um pouco, afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, prostrando-se com a face no chão, e começou a orar para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. Meu pai, dizia ele,
Se é possível, afaste-se de mim este cálice. Todavia, faça-se a vossa vontade e não a minha. Voltando aos discípulos, encontrou-os dormindo, acabrunhados pela tristeza, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Assim não pudeste vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não entrardes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se de novo e orou pela 2ª vez, dizendo: Meu Pai, se não pode passar este cálice sem que eu o beba, faça-se a vossa vontade. Voltou ainda e encontrou-os outra vez dormindo, porque tinham os olhos pesados e não sabiam o que lhes responder. Tendo-os deixado, foi de novo e orou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. E, tendo caído em agonia, multiplicava as orações. Sobreveio-lhe então um suor, como de gotas de sangue que corriam até o chão. Mas apareceu um anjo do céu e o confortou. Levantando então da oração pela 3ª vez, voltou aos seus discípulos e lhes disse: Dorme agora e descansai. Eis que chegou a hora e o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Está próximo aquele que me há de entregar. O Getsemane. Observa um comentador do Evangelho. É ele uma paixão da alma de Jesus? Tudo o que uma alma pode sofrer, sofreu a alma de Jesus. Traição e abandono dos amigos. Tristezas, angústias, terrores, agonia do espírito, do coração, da vontade. Tudo se precipita ao mesmo tempo sobre o Salvador e o acabrunha. É o homem das dores. Sofre terrivelmente para expiar cada um dos nossos pecados. Pecados do espírito, pecados do coração, pecados dos sentidos, pecados de todos os membros. Com o rosário nas mãos ao contemplar este mistério, ouçamos a voz de Jesus agonizante. Ficai aqui e velai comigo. Fruto: o ódio ao pecado. O fruto que nos propõe a meditação deste primeiro mistério doloroso é o ódio ao pecado. Por que esta agonia horrorosa de Jesus no horto? Foi esmagado, triturado por causa dos nossos crimes. Atritus est propter celera nostra. O pecado é o grande mal, o único mal. A paixão dolorosa de Jesus nos prova como é de proporções imensas o mal que cometemos num só pecado. E, no entanto, a leviandade, a ignorância, a cegueira de tantos cristãos jamais suspeitam o mal que é o pecado. E como hão de odiá-lo? O pecado é uma injúria a Deus. A malícia da injúria se mede pela pessoa que recebe. O pecado se volta orgulhoso contra Deus
e o insulta. E quem é o miserável revoltado? Um verme da terra, um nada. O pecador, para satisfazer a sua paixão, converte em divindade esta paixão e a põe como seu último fim. Não há compreensão da malícia do pecado. E eis por que tantos o cometem sem refletir nas consequências eternas da injúria feita a Deus. A agonia do horto nos manifesta o horror dos nossos pecados causados ao Filho de Deus, humanado. Examinemos bem nossa consciência diante de Jesus agonizante e banhado em suor de sangue. Pecados sobre pecados. Quantos crimes, sacrilégios, abusos da graça em nossa vida. Pecados da infância, da mocidade e da madureza. Olhemos um pouco o nosso triste passado de ingratidões e de insultos à majestade divina, de abuso da sua infinita misericórdia. Na contemplação desse mistério, procuremos excitar nosso arrependimento e conceber um ódio ao pecado. Peçamos esta graça a Jesus no horto, pela intercessão de Maria, sua mãe, a Virgem concebida sem pecado. Nós somos muito levianos e insensatos. Não compreendemos a malícia do pecado. Que a meditação deste mistério doloroso sempre nos ilumine e nos faça ter horror ao pecado, ódio ao pecado. A intenção, as almas tentadas. O inimigo não dorme. Somos todos tentados. O demônio quer nos perder. Anda em torno de nós como um leão furioso a procurar a presa, diz a Escritura. Há pobres almas desejosas da perfeição e sujeitas às tentações mais horrorosas. Como sofrem! Que martírio doloroso! Como têm necessidade de oração que as ajude nos combates. É por elas este mistério doloroso do Rosário. Unidos a Jesus na horrenda agonia do Getsemane, voltemos nossos pensamentos para as pobres almas tentadas e talvez em risco de se perderem e à beira do abismo. É verdade que a tentação lhes dará mais valor ao combate e mais glória um dia no céu. Porém, quantos infelizes não sucumbiram pela fraqueza e miséria de nossa pobre natureza humana? Tenhamos compaixão das almas tentadas. Elas precisam muito de nossas orações. Vamos ajudá-las. É horroroso o que padecem. Exemplo. O terço no Exército Nacional. Outrora, nos quartéis, os soldados rezavam em comum, entre cânticos piedosos, o terço do Rosário de Maria. O Duque de Caxias, fervoroso cristão, nunca deixava de rezar com edificante piedade o terço de Nossa Senhora. Há páginas edificantes e belas da história do nosso exército, onde sempre o soldado brasileiro guardou as suas tradições de fé e a devoção à Virgem Nossa Senhora da Conceição, revelada na devoção ao Rosário. Eis um exemplo tocante. Na noite de 3 de janeiro de 1817, acampava às margens do Catalão o exército do Rio Pardo, chefiado pelo bravo tenente-geral Xavier Curado. O capelão-mor, padre Feliciano Prates, depois bispo de São Pedro do Rio Grande do Sul, entoara a Salve Rainha, sendo acompanhado por toda a tropa em tradicional toada. Era a prece que encorajava os nossos na campanha de 1816, 1820,
contra Artigas, no Rio da Prata. Dado o toque de silêncio, a tropa foi descansar. Antes dos primeiros clarões do dia 4 de janeiro, os soldados foram despertados por um tiro e brados de alarme, partidos de fora das linhas. Todos correram a postos e rechaçaram o primeiro ataque, iniciando a luta, que se desenvolveu com tenacidade de ambas as partes até a tarde. Venceram os nossos, auxiliados pela chegada do barão de Cerro Largo. O tiro de alarme salvara os nossos soldados de serem surpreendidos de madrugada. Não fora aos artiguenses serem descobertos em tempo, teriam eles surpreendido os nossos. Soube-se então quem fora das linhas descobrira o inimigo e, arriscando a própria vida, dera os tiros e brados de alarme. O capitão de milícias de Santa Catarina, Manuel Luiz da Silva Borges. Antes da alvorada, segundo seu costume, em lugar retirado, fora rezar o terço do rosário. Terminada a piedosa oração, olhando para o alto, divisou os inimigos. Deu logo os tiros e os brados de alarme, despertando os nossos. Expondo a própria vida, o piedoso militar, pai do general Osório, avisou os nossos, livrando-os da derrota. O rosário salvara o exército brasileiro.